Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcangeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando para te ensinar. Aproveite a Black da New. Ação e reação. A Câmara dos Deputados conseguiu 181 assinaturas e vai avançar na abertura de uma CPI contra os tribunais superiores, STF e Tribunal Superior Eleitoral. Nesse período de comissão parlamentar de inquérito, o deputado Marcel Van Hatten argumenta que os magistrados violaram o artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade de expressão e pensamento, ao praticarem censura dos conteúdos na imprensa e nas redes sociais. E aí, essa comissão aqui, quando faltam 30 dias, Natal, recesso, para acabar essa legislatura, é aquela CPI para inglês ver? Ou será que vai ter alguma coisa? Né? Você sabe que o meu querido Tomé Abduz, vou conversar com você, né? Você sabe que na lei Euclides da Cunha que ela proibia o tráfico negreiro da Europa para o país. E ele era muito desobedecido. Na verdade, foi uma lei que nós aprovamos apenas para tapear os ingleses. Daí que veio o ditado, só para inglês ver. Foi só para inglês ver ou é para brasileiro ver, meu querido Tomé Abduz? Eu espero que não, né? Eu espero que essa CPI ela tenha, né, um significado importante para a nação brasileira. Porque muitas coisas dentro de uma democracia são saudáveis. A alternância de poder é saudável. O voto é uma coisa muito importante, então por isso que nós pedimos transparência. Mas mais do que tudo, é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o que faz um país realmente ser democrático. É o que dá pluralidade para que as pessoas possam falar o que pensam, para que se gerem discussões, para que se gerem debates, para que as pessoas possam ouvir os dois lados, formarem a sua própria ideia e caminharem. E nós estamos perdendo a liberdade de expressão. Será que hoje nós não vamos poder mais dizer o que nós pensamos sobre as pessoas? Será que amanhã nós não vamos nem poder mais dentro das nossas próprias casas dizermos o que nós pensamos? Será que um pensamento diferente do que eles esperam de nós amanhã também pode ser um problema? Isso aconteceu na grande maioria dos países que se tornaram ditaduras no passado. E nós não podemos viver isso no Brasil. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, um país onde as pessoas acordam cedo, trabalham, onde as pessoas sonham. Nós temos uma terra linda e maravilhosa e ela precisa somente de liberdade, de democracia e de cumprimento à nossa Constituição. Coisas que nos parece que não estão sendo feitas neste momento pelas pessoas que nos representam. Meu querido Malta Jones, uma comissão parlamentar de inquérito é instaurada para investigar fato determinado. Não existe CPI para investigar poder, para investigar órgão. CPI se instaura, repito, para um fato específico, determinado. Novamente, eu pergunto, queria ver a sua opinião. Essa CPI será o que parece? Por enquanto está parecendo que a ação do PL foi um outro traque, um outro factoide irresponsável, uma outra molecagem? Capês, eu acho que eu sou a pessoa aqui mais otimista aqui, sempre falei que a minha xícara sempre transborda. E o que eu quero que vocês que estão aí, que são privilegiados, que nos assistem, espectadores, eu acho que caiu a ficha desses 180 deputados que perceberam que o povo acordou. Porque se fosse em outra instância, não haveria 5 assinaturas. E já chegamos em 180. Então, eu vejo que a pressão exercida... desculpa, pessoal. A cidadania exercida pelo povo está dando resultado. Tá certo? Então, é um começo, é um start. Pô, maravilhoso. Eu acho que, Capês, é assim que a gente muda um país. Exercendo a cidadania, né? A gente pedindo para os nossos deputados exercer os nossos direitos, para a gente ter os nossos deveres. Então eu acredito que nós estamos indo no caminho certo. Vamos ver se realmente esse pessoal vai dar andamento. O povo vai estar aí fiscalizando, como ele já vem fiscalizando há 30 dias, né, nas ruas, que eu acho assim algo deplorável para o ser humano. Chega a ser humilhante
Chega a ser humilhante. A gente exigir cidadania num país maravilhoso é algo deplorável. E ainda ser xingado, ainda ter o elogio de ser chamado de mané. Isso pra gente é gado ainda, né, Tomé? A gente ainda gado, né? É tudo touro. Né? Agora, mané. É um desrespeito ao trabalhador, ao empresário que faz esse país crescer. A gente vê o pessoal, famílias na chuva, para mostrar cidadania, para mostrar o quanto ama este país. E os caras debochando, perdeu o mané. Isso é admissível para um povo brasileiro do bem, um povo brasileiro que é o mais criativo do mundo e mais respeitado que eu sou dos anos 70 aqui, a nossa mesa aqui, né? Nós somos relíquia, né? Essa turminha aqui. Eu sou mais jovem aqui, não me confunda com vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, na nossa geração, existia uma coisa chamada respeito. E parece que essa palavra, no decorrer de 6 décadas, 6.0... Agora, Malta, você está dizendo o seguinte, que o Legislativo acordou. Mas acordou em dezembro, quando a legislatura termina agora no final de janeiro, essa CPI sobre fato genérico de um Congresso que acordou, faltando 2 meses, sendo que janeiro todo mundo viaja para suas bases, dezembro tudo para. Eu pergunto o seguinte, quem está dormindo não é o povo, é o povo que está dormindo e não foi acordado ainda, porque o Congresso, o que tudo indica, para abrir uma CPI como essa, está dizendo o Congresso para o povo, perdeu o mané, você não acha, Telhada? Não sei se eu devo falar o que eu acho. Quer falar? Não, é o seguinte, eu estou na política. Eu estou na política há 10 anos. Eu sou policial militar de formação, 44 anos de polícia militar, completarei em janeiro. Estou há 10 anos na política e não me conformo com as coisas que eu vi ao longo desses 10 anos, o que eu aprendi, né? Ou desaprendi, sei lá. Mas eu concordo, o Capês estivemos juntos na Assembleia Legislativa de São Paulo e nós sabemos, eu sou muito cabreiro com esse negócio de CPI. Esse negócio de CPI, para mim, é uma maneira de falar que vai tomar alguma atitude e não toma atitude nenhuma. Porque nós fizemos eu tenho o maior respeito aqui pelo deputado Marcel Van Hatten, é isso? Isso, Marcel Van Hatten. Eu tenho um menino lá do Sul, tenho o maior respeito por ele e pelos outros 180 deputados que assinaram essa lista. Também tenho certeza da intenção dessas pessoas de quererem resolver o problema. Mas nós sabemos, Capês, que lá atrás nós tivemos um parlamentar preso por falar. O parlamentar foi preso por falar. E essa mesma Câmara dos Deputados aqui se permaneceu calada, votou para ele arrebentar o próprio colega. Então, concordo com você. A minha pergunta, sabe qual é, Telhada? Minha pergunta para você é a seguinte. Minha pergunta é, será que a CPI não teve tanta assinatura justamente porque os deputados sabem que não vai dar nada? Exatamente, porque nós estamos nós estamos fechando as cortinas, nós estamos quase em dezembro, aí vem recesso, aí vem a mudança do parlamento que é dia 1º de fevereiro, gente. Então, se os deputados querem tomar uma deles, deviam estar os 180 lá dentro, e é o seguinte, falando todo dia e arrebentando no parlatório, que é a obrigação deles. Então, eu sou cabreiro com o CPI, eu cansei de ver CPI na Lesp, ser instalada para falar que estava se tomando alguma providência. E no final, todos acabaram onde? Pizza. E nós sabemos disso, gente. Verdade. Então, gente, pelo amor de Deus, eu falei para vocês, eu não quero desanimar ninguém, não quero ser o desanimador aqui, mas eu estou muito preocupado com o que vai acontecer, porque a população hoje é 24 dias, 25 dias nas ruas, tomando chuva, famílias deixando suas obrigações para lutar, como aqui o Rodolfo falou, pela história, mudar a história do Brasil. E as pessoas que têm essa obrigação não estão fazendo sua obrigação. Então eu respeito os 181 deputados aqui, não quero de maneira alguma subjugar o trabalho deles. Mas nós sabemos que CPI, infelizmente, ainda mais nessa altura do campeonato, não vai funcionar. Cara, eu digo mais ainda, cara, tirar o chapéu pro deputado federal Marcel Van Hatten, porque alguém precisava tomar essa atitude. Alguém. Ele foi lá e falou, eu faço isso. Botou a cara a tapa, esteve aqui ontem no Jornal da Jovem Pan, eu assisti a entrevista com ele, e ele conseguiu aí, ineditamente, uma coisa inédita, né? Conseguiu, em menos de 24 horas, 180 assinaturas. E o que acontece?
é para inglês ver. Eu vou usar aquele seu termo, tá bom? É para inglês ver. Por quê? Porque uma CPI, ela tem um prazo de 120 dias para ser instalada, sendo prorrogável por mais 60. Então vamos lá. Não existe uma possibilidade dessa CPI vir ainda esse ano. Sabe o que me lembra isso, Rodolfo? Eu, no começo da carreira, eu fazia júri no 4º Tribunal do Júri, que é o Tribunal de Penha de França. Tinha um advogado, ele ia lá, falava, se esforçava, e vinha aquelas penas, quando o réu condenado a 7-0, 20, 30 anos, ele falava assim... Suei a beca, ó, fiz o que eu pude, hein? Então os deputados estão suando a camisa, dizendo, ó, instauramos a CPI. Não vai dar nada, mas pelo menos instauramos. Então eu não tô rindo, porque eu tô rindo da cara deles, pelo amor de Deus. Eu tiro o chapéu pra eles. Precisa de alguém com nome mesmo, e aí esse nome vai ser lembrado. O nome do Marcel Van Hatten vai ser lembrado. Excelente atitude. Ele foi lá, tá batendo no peito, mas infelizmente não temos tempo hábil. Nós não temos tempo hábil pra isso. Ok? Mais uma coisa que não vai dar em nada, mas valeu a atitude. Então aqui, ó, fica minhas salvas de palmas para essa pessoa que teve essa cara e colocou... E Rodolfo, só para finalizar, eu acredito mais que doeu a consciência, viu? Porque nessa altura do campeonato, sabendo que a CPI tem um prazo de 120 dias para... E sendo prorrogável por mais 60. Então acho que é mais. Deve ter dado uma dor de consciência. Desculpa, posso fazer uma pergunta pro Capeza aqui, que é talvez o nosso maior jurista aqui na mesa? Como é que funciona isso? Existe alguma parte jurídica que essa CPI pode ser instalada imediatamente? Porque eu não falei o pior ainda, tá? Porque tem que passar ainda pela autorização do Arthur Lira. Então vamos deixar... Eu deixei o melhor pro final, tá? Tem um determinado número de CPIs que só pode funcionar automaticamente. Tem uma fila de CPIs. Não pode ficar instalando uma CPI atrás da outra. E as CPIs começam... Daqui a pouco tem 30, 40 CPIs. Então tem uma ordem de funcionamento. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o segundo maior parlamento da América Latina, só pode ter 5 CPIs funcionando simultaneamente. Ainda, né? Nós estamos na CPI da Nike ainda no Brasil. Desculpa. Eu já nem sei mais. Tem CPI da Nike de 94. Então. Entendi. Então não vai haver tempo hábil para esta CPI, evidentemente. E aí acontece o seguinte. É aquela história... Uma vez eu estava na piscina... pequenininho, tinha uns 8, 9 anos, fiquei brincando, mãe, eu tô afogando. Minha mãe foi, quando descobriu que era mentira, mas me deixou de castigo, falou, filho, e contou uma história pra mim. Eu acho que é uma história inverídica, que todo pai e mãe conta pro filho, né? Na lagoa, tinha uma criança que toda vez brincava, dizendo, socorro, me ajudem, que eu tô afogando. Na 5ª, 6ª vez, gritou, pediu socorro, e ninguém foi. E ela morreu afogada, realmente. Então, de factoide em factoide, de alarme falso em alarme falso, de criação de expectativa com base em dados absolutamente fictícios e reais, aí, sabe o que acontece? Há uma desmoralização total. O direito não admite esse tipo de blefe. Tem que ter estratégia, tem que ter argumento, tem que ter ação. A toda ação corresponde uma reação. Se foi no tema anterior, uma ação do PL inadequada, se aqui foi uma instauração de CPI que não vai dar em nada, a população vai ficar alerta. Turma, vocês estão muito pessimistas aqui. Não, a CPI daqui pra lá. Deputado, não, eu tô quieto. Eu ouvi todo mundo falar. Deixa o Tomé falar. Vamos ouvir o Tomé. Vamos lá, eu ouvi todo mundo falar até agora. Vocês me desculpem. Foi uma atitude honrada do deputado Marcel Van Hatten. Nós temos mais de 180 assinaturas. O Brasil ainda é uma democracia. Eu tô colocando aqui, ainda é uma democracia. E nós precisamos acreditar que as coisas vão acontecer, que isso vai tramitar. Agora, o nosso medo é que por uma outra atitude que possa ser também, né, uma atitude arbitrária, eles barrem a CPI, dizendo que a CPI é inconstitucional, que ela não pode acontecer, que é o que nós estamos vendo acontecer muito no nosso país, que nos deixa muito descontentes. Agora, eu acho que nós temos um Congresso Nacional que foi renovado, nós temos novas pessoas que foram eleitas, que representam a direita do Brasil e que querem que essa CPI aconteça, e nós precisamos continuar acreditando nas nossas instituições. Então eu faço aqui para vocês, né, os nossos deputados que assinaram, uma gratidão, parabéns, continuem firme, a população vai apoiá-los para que isso possa acontecer e vamos aguardar. Óbvio que existe um prazo, uma tramitação, mas não é porque vai mudar agora o novo governo que isso vai parar, claro que vai continuar. E quem é que vai ter que dar as rédeas do país daqui para frente?
gente? A população brasileira. Nós somos mais de 58 milhões de eleitores do presidente Bolsonaro. Então as coisas vão acontecer.